Saudações zoológicas! Eu sou a Amanda. E eu sou o Bruno, e hoje a gente está começando a nossa semana especial da segunda temporada de Prehistoric Planet. E se você não sabe o que é Prehistoric Planet, é uma série da BBC que está sendo transmitida pela Apple TV Plus, um serviço de streaming da Apple. Muita gente pergunta pra gente se precisa ter algum dispositivo da Apple para assistir essa série, para assinar a Apple TV Plus, e não precisa, dá para você assinar sem ter um iPhone ou outro dispositivo da Apple. Inclusive, você pode assinar por 7 dias grátis. Corre para assistir os episódios de Prehistoric Planet e depois pode cancelar. Porque vai lançar um por dia, né, de segunda até sexta, então dá tempo tranquilo de assistir e depois cancelar. Essa é a segunda temporada, a gente já tem uma análise da primeira temporada, estamos bem animados. Hoje a gente vai começar então falando do primeiro episódio que a gente assistiu, já vai lançar vídeo pra vocês. Claro que vai ter spoilers, né, porque enfim, gente, é um documentário, então a gente vai falar dos bichos que aparecem no documentário. Então se você não viu o episódio ainda, corre lá pra ver e depois assiste o nosso vídeo. E bom, essa é a estrutura da segunda temporada, então eles estão seguindo a mesma lógica da primeira temporada, onde cada episódio é focado num tipo de ambiente diferente. Esse primeiro episódio é o episódio que se passa em ambiente de ilha. No segundo episódio, que sai amanhã, são terras inóspitas, o que quer que isso signifique, né? Estamos curiosos. O terceiro episódio é o de pântanos. O quarto episódio é o que eu tô mais empolgado para ver, eu que também. é o de oceanos. Talvez vai ter mais oceano aberto. Provavelmente os mosassauros vão ter uma grande atuação aqui nesse episódio. E o 5 não é um tipo de ambiente, né? América do Norte aqui, mas deve mostrar a relação entre o Tiranossauro Rex, o Quetzalcoatlus, então uma batalha de gigantes. Acho que vai ser bem legal, e deixa aqui um comentário sobre qual desses episódios você tá mais empolgado para assistir. E desse primeiro episódio é sobre ilhas, como a gente já falou, e é muito legal esse ambiente porque ele mostra vários ambientes de ilhas ao redor do mundo durante essa época que representa aí o final do período Cretáceo, Finalzinho do Cretáceo, exatamente. E o primeiro ambiente que ele mostra é a região da Europa durante o final do Cretáceo. E para quem não sabe, a região da Europa praticamente não tinha, do sul da Europa em particular, não tinha grandes extensões continentais. Como o nível do mar era mais alto do que ele é hoje, a região do sul da Europa, que é esse ponto aqui, ó, ela era praticamente um grande arquipélago. Sim. Então boa parte das rochas que tem lá hoje, dessa época, são rochas marinhas, e você tinha várias ilhas ali no meio aparecendo. Então faz todo sentido mostrar a Europa nessa época. E uma coisa muito legal que aparece são essas balsas de vegetação, que são esses pedaços, né, de terra e vegetação que se desprendem ali do continente. Durante uma tempestade, né? Exatamente, ou enfim. E aí vão se deslocando ali pelo rio, vão parar no mar, e aí no mar essa balsa vai navegando. Só que como é um pedaço ali, né, de um território que se deslocou, vai bicho junto, vai planta junto, né? Então existe um tipo de dispersão de seres vivos que é por meio dessas balsas de vegetação, que um animal sai de um lugar e vai parar no outro sendo transportados. E aí nesse episódio mostra um bichinho muito curioso que está sendo transportado por uma balsa de vegetação. Que é um Zalmoxis, um dinossauro ornitópode. E foi bem legal eles terem mostrado nessas balsas, porque isso acontece até hoje. Sim. Inclusive, a hipótese mais aceita para a chegada de macacos, pequenos macacos e roedores aqui na América do Sul é através de balsas de vegetação. Então aqui mostram pequenos Zalmoxis tentando atravessar de uma... Ele estava numa balsa bem pequenininha, ele tenta chegar numa maior, né, que seja mais segura. E aí mostra uma cena meio tensa, né, porque ali no meio tem um mosasauro querendo pegar ele, e isso tudo acaba sendo bem perigoso. E uma das coisas mais legais de se falar sobre essa questão de animais de ilhas é a gente falar sobre a especiação que ocorre em ilhas
dando origem a espécies mais diferentes, né, com alguma peculiaridade, ou espécies menores, né, que é o que a gente chama de nanismo insular, ou espécies com características diferentes, como, por exemplo, essa garra que vocês estão vendo aí, né, na verdade essa pata, é de um balaur, um dinossauro terópode, e ele tinha 2 garras, sabe essa garra de raptor, né, que... Em forma de foice. Em forma de foice. Então, geralmente os animais considerados como raptor, entre aspas, né, porque é um termo mais popular, geralmente tem uma garra. E esse bicho, ele tem 2. E ele é de uma ilha, ele é dessa região da Europa, ali dessa época, mais especificamente da Transilvânia, a terra lá do Drácula. Talvez é isso, são os 2 dentinhos do Drácula nos dedos dele ali. Quem sabe? E tem um outro fenômeno que acontece, não em ilha literal, mas em vegetações que formam o que a gente chama de ilhas no meio de desertos, por exemplo. Aqui no interior de São Paulo, durante a época dos dinossauros, você tinha, durante uma boa parte, um grande deserto aparecendo com pequenos conjuntos de vegetação, que na prática são conjuntos muito pequenos, eles não conseguem agregar quantidades enormes de animais, então eles acabam sendo funcionalmente como se fossem ilhas. Sim. E num desses conjuntos, um amigo nosso, o Bruno Navarro, encontrou e descreveu, né, fósseis de um titanossauro anão, chamado Ibirânia parva, né? Os titanossauros incluíam os maiores animais terrestres de todos os tempos, e esse bicho era bem pequenininho, já em sua forma adulta, mostrando esse nanismo insular mesmo no animal incontinente, mas numa região que na prática é uma ilha por ter pouquíssimos recursos. Ah, e agora a gente vai para um dinossauro que não tinha aparecido ainda em Prehistoric Planet. Fazendo porque, sua estreia. por exemplo, os Almox já tinha aparecido na primeira temporada. E agora, na segunda temporada, o primeiro animal novo que nos é apresentado é o Tetisadrus. Um dinossauro do grupo dos hadrossauros, né? Mas um hadrossauromorfo. Isso, um hadrossauromorfo. Que ele vai dar origem um dia aos hadrossaurídeos, mas ainda não é um hadrossauro, né? E olhando pra ele, qual é a característica mais bizarra, hein, que aparece? Ah, esse bico, né? Olha esse bico só. bem bizarro, parece que tem umas projeções, assim, né? E esse bico bem bizarro tá preservado, justamente com essas projeções que são chamados de dentículos. Ficam na frente das maxilas, né? Tanto nas maxilas superiores, né, ali no osso da pré-maxila e da maxila, quanto no dentário, que é a parte de baixo também tem esses dentículos. Ainda se discute, né, exatamente qual que seria a função deles, mas provavelmente ajudaria a arrancar vegetação, a cortar essa vegetação. O Tetisadrus ele foi encontrado lá na região de Trieste, na Itália, uma região que eu já conheci quando eu estava estudando. Eu não. Fósseis. Fui sozinha, Amanda não teve. Custa caro, né, viajar para estudar. E eu não estudo mosassauros. Amanda então... não estuda mosassauros. Estava estudando os mosassauros ali da região. Esse fica bem no nordeste da Itália, bem pertinho ali da Croácia, da Eslovênia. Do leste europeu. Do né? leste europeu. E uma coisa muito legal é que um dos espécimes mais completos e bonitos de Tetisadrus foi apelidado de Bruno, que é um nome muito comum lá na Itália. Então, obrigado, ciência, por dar o meu nome como um apelido para um bicho tão legal e tão diferente de dinossauro. Agora você precisa voltar para Trieste para conhecer o Bruno, Agora seu eu xará. preciso voltar para Trieste para conhecer o Bruno, pois é. E aí depois a gente vai para uma outra cena onde aparece o Hatzegopteryx, um dos maiores pterossauros que já existiu. Bicho, assim, impressionante. E aí, nessas cenas, mostra, né, um comportamento bem curioso de uma caça meio que em bando, né? Eles estão caçando. E os bichos rápidos em cima da terra, né? Dando uns Sim, galopes assim, sim. você fala, caramba. Né? O bicho alto. E é legal porque no final do episódio mostra os especialistas falando, né? Tanto o Darren Nash, que é o paleontólogo principal consultor aí, quanto o Mark Whitton, que é um especialista em pterossauros, mostrando que esses bichos tinham de fato adaptações para isso. Que a gente vê através das pegadas e dos fósseis. Esses bichos tinham como se fosse uma almofadinha também nas patas para ajudar a galopar, absorver o impacto. É muito a legal caça. que no final de cada episódio tem assim como se fosse um extra ali mostrando alguma curiosidade, mais a parte de pesquisa mesmo. Daí mostra ali, né, as pegadas, os rastros desses bichos, assim, é bem legal esse complemento. É muito legal. Prehistoric Planet é de longe o melhor documentário
documentário sobre dinossauros e fauna extinta já feito na história, assim. Maravilhoso. E, bom, os fósseis do Hatzegopteryx foram encontrados também, né? Lá na Romênia, na região da Transilvânia, na terrinha do Drácula. E mostra aqui, pelas proporções dos fósseis, que ele era de fato um dos maiores animais de todos os tempos. Só para vocês terem uma ideia. Animais voadores, né? Animais voadores, exato. De todos os tempos. Só para vocês terem uma ideia, aqui em verdinho nós temos um albatroz, que é uma das maiores aves voadoras de hoje em dia. Olha o tamanhico que ela fica em relação a um Hatzegopteryx. Aqui nós temos uma Pelagornis, uma ave que era enorme, bem maior que um albatroz, mas é extinta já, mas bem menor que esse pterossaurão aqui. E agora a gente vai para Madagascar na série, e é muito legal mostrar Madagascar no passado, né, nesse passado ali do final do Cretáceo. Inclusive já foi mostrado na primeira temporada, mas nessa mostram bichos diferentes e bem diferentes. Mas o que a gente quer mostrar nessa imagem que o Bruno vai apontar aqui é esse mapa, né, de cores que mostra a idade do fundo oceânico ali, do sedimento marinho. Então, se vocês olharem, tem uma escala de cores, e aí quanto mais pro vermelho, significa que são sedimentos marinhos mais jovens. Rochas marinhas. Rochas marinhas mais jovens, porque elas estão ali, se vocês verem ali nessa... meio que se fosse uma essa cicatriz, linha, né? Essa linha que separa placas tectônicas. Então ali, conforme as plaquinhas vão se separando, vai tendo uma atividade ali vulcânica e vai formando rocha nova. O magma sai do manto, sobe para a superfície, solidifica. Formando rocha nova. Formando rocha nova ali Isso. naquele momento. E isso é legal porque na série eles comentam que nessa época Madagascar já estava afastada da África há um tempão. Isso pode falar às pessoas, mas que estranho, como assim? E estava mesmo. Olha só que interessante, Madagascar está aqui nesse ponto, né? Então, só para localizar no mapa, aqui no meio estão as Américas, a África está aqui no lado direito, e Madagascar é essa linha aqui, mais no cantinho direito. E quanto mais puxado para o azul, significa que são rochas mais antigas. Ou seja, são de rochas que se afastaram há mais tempo. Então, olha como a separação das rochas de Madagascar e da África é bem azulada, enquanto que a separação de rochas do Brasil e da África, né, são mais esverdeadas, mais alaranjadas aqui nesse meio. Isso mostra um detalhe muito interessante, que Madagascar está mais tempo afastada da África do que a África está afastada do Brasil. Então olha só que legal, Madagascar já era uma terra bizarra desde a época dos dinossauros. Incrível, né? E bom, aí por falar em bizarro, né, aí a gente é apresentado a um bicho bem bizarro de Madagascar dessa época, que é o Simosuchus. Quem é o Simosuchus? O Simosuchus, ele é um crocodilomorfo terrestre, né, do grupo dos Notosuchios, que é um grupo que a gente tem bastante aqui no Brasil, né, especialmente aqui no interior de São Paulo, no sudeste, aqui em Minas Gerais também tem. Só que o Simosuchus é o mais bizarro de todos, porque ele tem um corpo de crocodilo, né, na parte de trás, com as osteodermes, mas o focinho dele é um focinho de pug. É um focinho achatado, É um focinho gente. completamente achatado, assim, bem curto. E quando você pensa em crocodilo, você pensa aqueles bichos com aquele focinhão Alongado. bem alongado. Fora isso, o Simosuchus é um crocodilomorfo terrestre com um rabo bem curtinho aqui também, então... Ele é um animal muito diferente dos crocodilos que nós temos hoje. Muito diferente, inclusive, da maioria dos crocodilomorfos daquela época. Nenhum deles tinha esse focinho tão curto. E os hábitos alimentares dos Simosuchus foram propostos como hábitos herbívoros. Então, embora a gente ainda debate um pouco como que seriam esses hábitos, aqui na série mostra esse animal como um animal herbívoro. Então, um crocodilomorfo terrestre bizarro, com cara de pug, e que é herbívoro, né? E com cauda curta. E com rabo curto. E que tem um excelente mecanismo de defesa. Não sei se é tão excelente assim. Bom, vamos lá. O primeiro é a questão de se enterrar. É um hábito fossorial que a gente achou, assim, incrível, né? A gente pensar num crocodilomorfo se enterrando, né? Como se fosse uma topeira, um mamíferozinho ali. Mas isso é algo que, assim, tem alguns indícios, mas
tá em discussão ainda, né, na paleontologia, se realmente ele poderia se enterrar ou não. Mas o fato é que, de uma maneira geral, bichos que se enterram têm uma maior chance de serem preservados, né? Por conta disso, porque eles estão já lá embaixo, então acontece qualquer coisa, o bicho é soterrado, já enterra já tá na no hora, jeito para preservar, para virar fóssil. preserva mais. Então isso pode ser um dos fatores para explicar por que não só esse bicho, mas tantos crocodilomorfos estão em excelente estado de preservação. Você tem muitos bichos desse grande grupo preservados, então de repente mais desses bichos poderiam ser fossoriais, Poderiam ter esses né? hábitos. Talvez aqui, uma das hipóteses também aqui no Brasil, é porque aqui era muito quente, né? Numa região desértica. Então, o bicho talvez ficasse enterrado durante o dia para evitar as temperaturas mais altas e saía durante a noite aqui. E aí, na série, então, mostra que ele se enterrava como um mecanismo de defesa mesmo, para se proteger contra predadores. E, além disso, tem uma outra coisa que é o que a gente achou que não faz tanto sentido, Que né? a gente vai falar daqui a pouco. Por quê? Porque ele é atacado por um Majungasaurus. O Majungasauro é um abelissaurídeo, que é um grupo muito comum no hemisfério sul nessa época. Eram os principais dinossauros predadores daqui. Aqui no Brasil a gente tem o Pycnonemosaurus, o Spectrovenator. Na Argentina tem o Carnotaurus, talvez o mais famoso aí dos abelissauros. E os abelissauros, eles tinham várias projeções aqui no crânio, várias cristas. E o Majungasauro, ele tinha essa crista bem aqui no meio, um cocorutinho, né? Um chapeuzinho de aniversário, bem pequenininho. Ao invés de ter 2 chifres, igual o Carnotauro, ele tinha um só, bem aqui no meio. E uma curiosidade sobre o Majungasaurus é que, além dele ser o maior predador que a gente conhece da região de Madagascar nessa época, ele é hoje o único dinossauro que a gente tem uma razoável certeza de que tinha hábitos canibais. Porque a gente encontra fósseis de Majungasaurus menores com marcas de mordidas que são muito compatíveis com marcas de Majungasaurus maiores. Então, os paleontólogos interpretam isso como uma evidência bem robusta de hábitos canibais dentro desse dinossauro. Já tinham sido propostos hábitos canibais num dinossauro chamado Celóphases, lá da América do Norte. Hoje em dia, ninguém mais acredita que o Celóphases era um dinossauro canibal, mas o Majungasaurus aparentemente tinha esses hábitos. Talvez para matar filhotes quando ele conquistava um novo grupo, ou durante um frenesi alimentar. Por exemplo, dragões de Komodo fazem isso hoje em dia. Você tem um monte de dragão de Komodo devorando uma carcaça, e aí de repente um acaba matando o outro. O que acabou de morrer ali no meio é devorado pelos outros no grupo. Então é uma coisa muito doida. Aí não seria um canibalismo intencional, não seria né? intencional, seria um acidente de percurso. Mas já que morreu, vai jogar fora pra quê, né? Vamos aproveitar ali a natureza se reciclando. E aí, né, o que eu tava falando antes é que o Majungasauro, ele tava ali atrás dos Simosucos, e os Simosucos do nada vira pra ele assim, começa meio que mostrar a cauda, assim, dar uma balançadinha. E falar, vou te bater, hein? Tipo, como se ele quisesse bater, né, num bicho que é muito maior que ele com a cauda. Só que, gente, a cauda é muito curtinha, assim, não é aquela cauda, né? Não dava pra dar uma chicoteada, nem nada, né? Então a gente não achou que isso faz muito sentido. A gente sabe que, assim, essa série tem muita consultoria científica, sim, mas ao mesmo tempo tem algumas liberdades artísticas. E aí a gente acredita que essa parte foi realmente uma liberdade artística. Até porque o Majungasauro fica com muito medo. E, gente, é só dar uma bocada ali e pronto, acabou, né? Parece que ele tá mais curioso em entender, tipo, que raios está acontecendo aqui nesse momento? Por que ele tá virando a bundinha e balançando? Exatamente, assim? o que tá acontecendo? Alguém me explica. Mas, de qualquer maneira, foi uma cena engraçada. Foi divertido. Foi divertido de assistir. E é muito legal que aparece um mamífero aqui, o primeiro também que aparece. O primeiro de Prehistoric Prehistoric Planet. A gente já tinha mamíferos aparecendo, foi uma coisa que a gente comentou na primeira temporada. Pô, podia ter mamíferos aparecendo, já existiam nessa época. E eles colocaram um dos maiores mamíferos, são conhecidos pro finalzinho do Cretáceo, que é esse aqui, que é o Adalatério. Que também não era lá, assim, nossa, que mamífero, né? Tinha ali os seus 60 centímetros de comprimento, mais ou menos. Mas era um animal, assim como a maioria dos outros mamíferos dessa época, eram bichos fossoriais,
né, que ficavam ali enterrados a maior parte do tempo para se proteger, né? Então dá pra gente perceber alguns hábitos fossoriais nele, uma audição, um olfato aguçado, mas uma visão um pouco desenvolvida, as garras muito compridas, né, como se fosse de topeira mesmo, para ajudar escavar, e realmente cavavam túneis para se esconder, para botar os ovos. Então foi bem legal mostrar isso, né? E que tipo de mamífero era o Adalatério? Ele fazia parte desse grupo aqui, que é Gondwanatheria, né? Do Gondwana, né? Dos continentes do sul, aqui. E ele tá... Aqui tem várias linhagens, só para vocês entenderem. A Australosfênida é a linhagem que inclui, por exemplo, os ornitorrincos, as equídenas. E Théria, que tá aqui embaixo, é a linhagem que inclui os marsupiais e os mamíferos placentários. Então ele tá aqui no meio do caminho, né? Tem várias linhagens extintas aqui. Ele está no meio do caminho entre os ornitorrincos e os mamíferos térios. E aí, como dá pra gente ver nessa cena, então, ele botava ovos, né? Assim como os ornitorrincos, equídenas e toda a linhagem, né, desses bichos que eram ovíparos. Provavelmente botava ovos, né? É difícil a gente saber exatamente quando que os mamíferos passaram a incorporar os ovos dentro de si. Mas estava ali, como o Bruno comentou, nesse meio caminho, indo em direção ali a um grupo que já não botava mais ovos, né? Que é o grupo dos térios. E aí é legal, como a Amanda comentou, né? Que mostrava como era a vida dos mamíferos durante o Mesozoico. Então o bicho ficando ali intocadinho, saindo durante a noite. Pra comer, né? Pra comer. Pra caçar. Exatamente. E aí mostra que era uma fêmea amamentando seus filhotes. E quanto que os filhotes dependem dela, né? Se ela morre no meio de uma caçada ali, de uma alimentação, na verdade, é um bicho herbívoro, né? Ela acaba matando todos os seus filhotes. Sim, juntos dependente delas. E aí mostra, né, um bicho que já tinha aparecido na primeira temporada, que é o Masiacasaurus. O Masiacasaurus é um dinossauro noassaurídeo, ele é um parente dos abelissauros. E é um bicho bem bizarro, que ele tem esses dentões bem voltados para frente aqui, que talvez ajudassem ele a pegar animais de dentro de tocas. Alguma coisa assim. E era um bicho pequeno, né? E era um predador pequeno, porte. de pequeno porte. Então mamíferos pequenininhos certamente fariam parte ali da dieta dele. Sim. E em Prehistoric Planet ele veio assim pra morrer, né, gente? Na primeira temporada foi assim, na segunda Na primeira também. temporada ele foi um indivíduo, né? Foi morto por um Beelzebufo, que foi o maior sapo, né? Que já existiu. Cena maravilhosa, aliás. E agora ele é engolido por quem? Por uma cobra gigante, uma cobra do tamanho de uma sucuri, que é a Madsoia. A Madsoia é uma cobra que ela foi já encontrada em vários lugares aqui do Gondwana, né, dos continentes do sul. Tem na Argentina, tem no Brasil, tem na África, tem em Madagascar, tem na Índia. Falou, mas a Índia está no hemisfério norte, não nessa época. Nessa época a Índia estava aqui no hemisfério sul. Não lembro se tem na Austrália, mas tem parentes dela na Austrália, pelo menos. Então, e era uma cobra que as menores espécies tinham ali provavelmente uns 4, 5 metros de comprimento. E as maiores espécies desse gênero chegavam a 8, 9 metros, praticamente o tamanho de uma piton reticulada. Então, realmente seria um bicho um grande predador, sim, para o Masiacasaurus, coitado. Muito legal ter mostrado esse bicho. Mas coitado, vamos ver se o Masiacasaurus sobrevive na próxima vez. Ele nunca consegue comer nada e sempre acaba sendo devorado. E aí depois a gente vai pra Antártica, né? Também uma outra ilha. E uma coisa legal é que nessa época a Antártica ainda não era congelada permanentemente. Isso só aconteceu na Era Cenozoica, mais ou menos 30 milhões de anos atrás. Mas nessa época a temperatura não era tão fria e não permitia o congelamento por completo, permanente da Antártica. Então era frio, era bastante frio, mas não esse congelamento. Não era congelada permanentemente. É legal que mostra a vantagem de dinossauros que já regulavam a temperatura de seu corpo, já com sangue quente aqui. A desvantagem é que tinha que comer muito, porque esquentar o corpo é onde a gente gasta mais energia. Estimativas mostram que 80% da energia que a gente consome é para manter a temperatura do corpo.
nós como seres humanos. Então, 80% do seu almoço é para manter você quentinho, assim, durante o dia. Então, esses dinossauros que viviam lá precisavam comer bastante. Bastante. Essa é a maior desvantagem do sangue quente. E o dinossauro que mostra aqui como um caçador é o Imperator, que ele foi descrito inicialmente como um dromeossaurídeo, né, como um dinossauro do grupo ali dos raptores, mas hoje em dia nem todo mundo está aceitando essa proposta, então colocam ele como um dinossauro paraviano, dentro do grupo Paraves, que é o grupo que inclui os dromeossaurídeos, mas inclui os troodontes também e as aves. E um dos problemas é que a maioria dos fósseis da Antártica está pouquíssimo preservada, né? É sempre muito quebrado aqui o pezinho do Imperator. Muito fragmentado, né? Muito fragmentado, então é sempre muito difícil estudar os fósseis de lá. E aí mostra um outro dinossauro também, primeira aparição na série, que é o Morrosaurus, um dinossauro ornitópode. E é muito legal que também já mostra ele todo emplumado, assim. E ele é um ornitísquio, né? Então, sim. Ali do grupo dos iguanodontes, dos hadrossauros, só que bem mais primitivo. Bem mais basal, assim. E é muito legal já mostrar ele todo emplumado também. E certamente, né, essa estrutura, essas penas também ajudariam a manter ali a temperatura do corpo. Talvez, no meio né? das temperaturas congelantes da Antártica. Sim. E dá pra ver aí pela imagem dos fósseis que são bem fragmentados, né, gente? Não tem muita coisa, assim. É muito difícil estudar esse material. Problema. E aí a cena final é uma cena muito legal, que é de um cortejo nos Hatzegopteryx, né? Então mostra um macho que capturou um filhotinho de Tethys hadrus lá no começo do episódio, e que mostra finalmente para que ele salvou essa comida para mais tarde, né? O que ele guardou na geladeira para comer depois. Na verdade, não era ele que ia comer depois. Ele levou para uma ilha aqui, já numa região quente, e ele monta um tipo de estrutura para chamar a atenção das fêmeas, passando ali por cima. E uma das estratégias mais clássicas dos animais para conseguir uma fêmea é mostrando comida, né? É alimentando elas com comida. E aí vem uma fêmea, e é muito legal mostrar esse comportamento de cortejo, né? Esse cortejamento. Então, o bicho parece uma ave aqui nesse ponto, porque ele faz um tipo de dança, eles batem o bico em uníssono, assim, os dois batendo juntos, faz movimentos para cima e para baixo, ele faz umas vocalizações. Sim. É muito legal também. Porque é um comportamento bem complexo, né? Que muito provavelmente esses bichos tinham, poderiam né? ter, poderiam ter, assim como dinossauros não avianos também poderiam ter. Na primeira temporada mostra, né, esses comportamentos mais complexos de corte. Aquela dancinha ridícula do Carnotauro. Do Carnotauro. Então, isso é bem legal que essa série tá mostrando esses comportamentos complexos que hoje a gente vê principalmente nas aves, né? E foi muito legal ver todo esse cortejo, assim. Dá pra ver que tem um dimorfismo sexual, né? Tem uma diferença entre machos e fêmeas. O macho tem essa crista bem avantajada, assim. Daí a fêmea, né, é bem pequenininha, mais sutil essa crista. Então é bem legal. E aí, se dá certo o cortejo ou não? Será que ela aceita ou não? Assistam a Prehistoric Planet. Porque da primeira temporada ele tomou um fora, né? Coitado, dá dó dele no final. Então, se vocês ficaram curiosos, assistam para quem tiver como assistir. E lembretes, então, amanhã a gente tá aqui de novo, não só amanhã, mas todos os dias desta semana a gente vai fazer a análise de cada episódio que vai sair de Prehistoric Planet e trazendo essas curiosidades adicionais para vocês também. E um outro lembrete é para vocês passarem lá na nossa loja, nossa zooloja. Tem link na descrição. A gente tem canecas, a gente tem camisetas. E esta semana a gente tá lançando moletons. Tá friozinho, né? Tá friozinho aqui, é bom pra usar moletom. Os nossos não chegaram ainda, mas tá doido. Mas já tá lá disponível para quem quiser comprar. E se vocês quiserem ver como foi a nossa análise dos episódios da primeira temporada de Prehistoric Planet, é só clicar no vídeo que está aparecendo agora. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau! E gostaríamos de dedicar este vídeo a todos os nossos embaixadores e embaixadoras que nos ajudam muito a continuar criando conteúdo aqui no canal.